Olá, amigos. Sou o Marcos Juver, colaborador da ARAI, Área de Ações Estratégicas do CERJ. Estou hoje aqui apresentando a vocês uma nova ferramenta para que possamos colocar em prática nas nossas instituições espíritas através da contribuição do planejamento estratégico. É uma ferramenta muito interessante em que nós dividimos em duas partes. Hoje, nós vamos trabalhar com a parte 1, e depois vocês poderão acessar essa parte 2, que também ficará visível para todos vocês aí no vídeo, como vocês estão vendo agora, a nossa parte 1. Né? Então, a nossa ideia é capacitar os gestores, administradores, colaboradores, diretores de casa espírita, para que esta ferramenta possa fortalecer com mais ciência, né, dentro das estratégias administrativas da nossa casa espírita. É um momento que nós temos que dar muita atenção a isso. Por isso, nós vamos iniciar a nossa atividade com uma reflexão onde nós tiramos do livro Espírito e Vida, de Joana de Ângeles, pelo lápis do nosso querido Divaldo, no capítulo 38, uma informação muito interessante. Aliás, esse capítulo chama-se Administração. E nós tiramos 3 reflexões importantes desse livro. O primeiro já diz por si só: a obra do bem em que te encontras empenhado não pode prescindir de planejamento. É verdade, as coisas não chegam do céu. Nós temos que trabalhar para obter os bons resultados que tanto almejamos nas nossas instituições espíritas. Né? A outra reflexão importante, que eu trago também desse mesmo livro, Espírito e Vida, é a seguinte frase: a improvisação é responsável por muitos danos. Não é verdade? Improvisar é um desafio, porque muitas vezes dá errado. Muitos danos ocorrem, e danos difíceis de serem contornados, porque nós não usamos a técnica, a razão, o bom senso para resolver um determinado problema, sempre dentro da esfera da casa espírita, que é o escopo do trabalho de hoje, do estudo de hoje. E Joana continua: improvisar é recurso de emergência. Programar para agir é condição de equilíbrio. Nas atividades cristãs que a doutrina espírita desdobra, o servidor é sempre convidado a um trabalho eficiente, pois que a realização não deve ser temporária nem precipitada, mas de molde a atender com segurança. Por isso, a ciência tem que estar sempre ao lado da doutrina espírita, e a ciência da administração vem para contribuir para isso. Sabemos que as casas espíritas são protegidas, são assessoradas pelos mentores de cada uma das suas instituições que desejam bem e vão trabalhar para que ela permaneça o mais tempo possível aqui no nosso planeta. Mas se os homens não derem as mãos, não caminharem na mesma direção, com o mesmo objetivo, as coisas poderão ficar mais difíceis. Então, essa casa terá um tempo X de vida, que é o que o movimento espírita não gostaria de ter, não é verdade? Veja bem essa outra reflexão, a terceira e última que nós iremos trazer hoje. Planejar agindo é servir, construindo. Por esse motivo, ajudar é ajudar-se. Esclarecer significa esclarecer-se. E socorrer expressa socorrer-se também. Planifica tudo o que possa fazer e que esteja ao teu alcance. Estuda e examina, observa e experimenta, e resoluto no trabalho libertador, avança, agindo com acerto para encontrares mais tarde, na realização superior, a felicidade que busca. É a lei da ação e reação. Se nós temos boas ideias e desejamos colocar em prática a favor da caridade, da divulgação da nossa doutrina, através da nossa instituição espírita, os amigos espirituais irão ajudar,
Com certeza, mas cabe a cada um de nós, colaborador, dirigente, gestor, presidente da Casa Espírita, abrir esse espaço para que todos possam juntos contribuir com esse objetivo. Por isso que vem a pergunta-chave do nosso estudo de hoje, do nosso momento de capacitação dessa parte 1, que é bem introdutória. O que é planejamento estratégico? Ora, planejamento estratégico é um processo de elaborar a estratégia de uma instituição e definir como ela pode ser alcançada. Num projeto que pode levar 2, 5, 10 anos, de acordo com o objetivo que você deseja atingir. Em outras palavras, a instituição reconhece a sua situação atual e faz uma projeção de futuro, isto é, como ela deseja estar daqui a alguns anos. Essa visão de longo prazo prevê mudanças que ajudarão na perpetuação desta instituição. Lembrando que todo planejamento ele é moldável, ele não pode ser engessado. Então, se nós fazemos um planejamento de longo prazo, é claro e é totalmente possível que nós possamos dar uma repaginada naquilo tudo que foi realizado há alguns meses, anos atrás, devido a uma situação pontual ou emergencial em que a nossa instituição está vivendo. Então, essas mudanças não são formatadas de maneira definitiva, elas são totalmente moldáveis à situação do momento. E, é claro, exige um novo planejamento em função disso. Essa imagem deixa bem claro o que acontece numa falta de planejamento. Ela já diz tudo por si mesma, né? Veja só, olha a situação que o nosso companheiro se encontra. Faltou planejamento, não é verdade? E também outros itens que nós podemos pontuar aqui, ele ficou à mercê das circunstâncias. Por quê? Ele foi fazendo, não de uma maneira planejada, organizada, científica, né? Foi fazendo ao acaso, daqui e ali, e quando ele viu, ficou preso lá no final da sala. Olha que situação, está à mercê das circunstâncias. Tudo que a gente não deseja para a nossa instituição, não é verdade? E também favorecemos, com esta postura, um tanto até irracional, o surgimento de conflitos interpessoais, gerando melindres, frustrações dentro das instituições, coisa que devemos estar sempre atentos, porque pode acontecer mas, olha, dentro de várias organizações, instituições que nós conhecemos, seja ela da área comercial, e até trazendo para uma instituição espírita, nós vemos isso acontecendo. Por que não vai acontecer dentro de uma instituição espírita? Aliás, é o que mais existe. Se nós não tivermos atenção, o coração aberto para abraçar o nosso companheiro, nós poderemos desenvolver algumas frustrações em relação às expectativas que aquele companheiro pode trazer em relação à nossa postura, principalmente como gestor daquela instituição, daquela casa espírita, como presidente ou diretor daquela instituição. E, claro, com tudo isso, comprometemos a continuidade da instituição. Sim, ela pode se desfazer, se não houver o bom relacionamento interpessoal entre todos aqueles que estão dentro da instituição, poderá haver, sim, esse problema, essa dificuldade. Daí, o nosso auxílio, né, dentro da ARAI, para que possamos dialogar, conversar. Nós trazemos sempre, né, no nosso site lá do CERJ, várias rodas de conversa sobre esses problemas que afligem os dirigentes de uma instituição, envolvendo os conflitos, né, a gestão de pessoas dentro daquela instituição, dessa abordagem interpessoal. Bom, mas o que nós estamos deixando bem claro aqui é como a gente pode contribuir para a nossa casa espírita, como frequentadores.
Como estão essas relações? A gente está fazendo um trabalho do que a gente costuma chamar de ganha-ganha, quer dizer, eu ganho participando da casa espírita, eu sei o que ela pode me proporcionar, e será que a casa espírita ganha também com a minha presença, com a minha colaboração, com o meu trabalho? É esse ponto que nós temos que deixar bem claro, né? E por isso, vamos analisar o movimento espírita de hoje. O movimento espírita é muito interessante, porque eu costumo dizer, nas nossas reuniões, nas nossas discussões em grupo aqui no CERJ, que existem duas coisas bem distintas: o movimento espírita e a doutrina espírita. O movimento espírita é simples. São os livros de Kardec, são as obras do Chico que contribuíram e muito, né, no segmento, né, no desenvolvimento da nossa doutrina de amor e de caridade. Porém, o movimento espírita é feito de pessoas, e as pessoas trazem algumas dificuldades. O movimento espírita é simples. Perdão, a doutrina espírita é simples. O movimento espírita é que é um pouquinho complicado, porque ele envolve pessoas. E as pessoas trazem também as suas dificuldades. Por isso que nós vamos, através do movimento espírita, conhecer, né, as nossas forças e fraquezas. O que está acontecendo no movimento espírita, na nossa casa espírita hoje, em que eu possa rotular como fraqueza, como uma força, como um ponto positivo para a minha casa. Isso é uma ferramenta que nós vamos trazer daqui a pouco para mostrar de forma prática, né, através de exemplos práticos, como isso pode ser feito dentro da sua casa espírita, né? Então, o movimento espírita vai te dar a oportunidade de conhecer como estão essas forças e essas fraquezas dentro dessa instituição. Ou seja, trabalhar preventivamente também os possíveis riscos e oportunidades que possam advir do movimento espírita. E, para isso, nós temos uma ferramenta que nós chamamos de matriz SWOT, que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco a sua efetividade. Mas antes, vamos também falar desse slide da preocupação em proporcionar maior integração e participação dos irmãos, buscando conjuntamente a realização dos objetivos traçados aderentes à missão da nossa instituição. E esse é o escopo do nosso trabalho de hoje. E, para isso, eu vou compartilhar, né, uma informação com vocês em relação às avaliações, né? Ou seja, desse compartilhamento da informação que a Casa Espírita deve deter para saber como está o movimento espírita dentro da sua casa, né, vai nos permitir uma avaliação dos objetivos traçados com os resultados obtidos. Nós não fizemos um planejamento? Será que nós estamos alcançando esse objetivo? Para isso, nós temos que avaliar. Avaliar como está a satisfação dos nossos colaboradores, das pessoas que vão lá para estudar, as pessoas que se interessaram pela casa espírita, que estão chegando agora para conhecer mais de perto a doutrina espírita, como está sendo essa chegada, como está sendo os cursos, como está sendo esse intercâmbio de pessoa com pessoa, né, através da nossa instituição. E também permite enxergar a nossa participação no resultado final. Se alguma coisa não foi legal, não saiu como a gente planejou, a gente, como nós já falamos ontem, nada é engessado, né, tudo pode ser refeito, vamos refazer esse planejamento para saber, através das avaliações, das informações que nos chegam, aonde está esse ponto obscuro, em que está prejudicando o bom caminhar da nossa casa espírita. Portanto, é interessante também saber como anda a saúde das nossas instituições. Como é que anda a saúde das nossas instituições?
elas estão passando por dificuldades? Os seus colaboradores estão convivendo em harmonia? Há um bom relacionamento da nossa casa com a comunidade lá fora? Porque tudo isso é importante questionar, porque a nossa casa espírita, né, tem uma missão. Muitos não sabem, mas quando uma casa espírita é criada, ela traz consigo no seu DNA a missão para a qual ela foi criada. E é importante que os seus frequentadores, os seus colaboradores, conheçam essa missão. Outra, conhecemos suas forças e fraquezas, porque ela deve ter pontos em que a gente tem que se preocupar, ficar atento, porque ali pode ser o problema mais sério do que a gente possa imaginar em relação à sua condução, à sua estratégia, aos seus cursos oferecidos, em relação ao planejamento na distribuição de mantimentos, de cobertores, de quentinhas. Tudo tem que ter uma orientação, uma administração, uma pessoa que fique à frente desse trabalho. Às vezes, o problema pode estar exatamente ali. E é por isso que nós temos, com muito amor, com muito carinho, com muita caridade, abraçar esses companheiros para saber como ajudá-los, sem milindres, sem milindres. E também estarmos prontos para proporcionar a longevidade às nossas instituições. Estamos prontos para isso? Será que nós estamos? Gente, há esse perigo, sim, das instituições espíritas fecharem as suas portas, por vários motivos. Eu vou dar um, por exemplo, uma instituição que não tenha uma mocidade, uma pré-mocidade, um núcleo de evangelização. Ela tende a desaparecer. Essa é uma grande preocupação do movimento espírita de hoje, de trazer também os jovens para a nossa casa. Isso faz parte, né, das estratégias que temos que elaborar junto com os nossos dirigentes. Perfeito? Essa aqui seria a matriz SWOT, que eu vou apresentar a vocês de uma maneira muito lúdica, mas prática e objetiva, onde nós vamos pesquisar aquilo que nós já falamos antes, os fatores positivos e negativos. Os fatores positivos, através das suas forças e oportunidades que está sendo oferecida à casa espírita. E os fatores negativos, através das fraquezas que elas estão demonstrando e as ameaças que poderão advir. Lembrando que esses fatores, eles podem ser internos e externos, né? O fator chamado exógeno e endógeno, né? O fator exógeno é aquele que vem lá de fora, que pode atingir a nossa casa de várias maneiras, onde nós iremos falar isso mais especificamente na parte 2 do nosso projeto. E os fatores internos, que, como nós já citamos vários exemplos, podem acontecer dentro das paredes da nossa instituição. E, por isso, vamos exercitar esses exemplos da matriz SWOT, como nós chamamos, através de uma ideia bem interessante, começando pela análise das ameaças. Então, eu trouxe um exemplo. Vamos analisar essas ameaças em relação à evangelização. Então, nós temos um evento acoplado a esse tipo de trabalho. A saída dos jovens evangelizandos da instituição espírita quando chegam na mocidade. Isso é uma realidade em muitas instituições, não é verdade? Então, quais seriam as perguntas-chave que nós poderíamos elaborar para que depois analisássemos em conjunto, numa reunião em que todos nós pudéssemos participar? Todos os colaboradores. Por exemplo, se não agirmos, que prejuízos poderão resultar essa ameaça na nossa instituição? Quais atores são ou serão afetados por essa ameaça? Para combatermos essa ameaça, quais ações deveríamos tomar? A minha ação criará um novo problema? Se sim, como resolvê-lo? Quais atores serão afetados pela minha ação? De que recurso nós dispomos? Como responder à ameaça? Não é preciso responder essas questões, basta refletir. Inclusive, eu solicito depois
que vocês revejam esse vídeo, parando, analisando, voltando, anotando coisas importantes para dar prosseguimento a essa ideia. Porque todo o planejamento ele tem que ser feito de uma maneira em que envolva toda a realidade da casa, inclusive essa que está tão atual como nunca, a saída dos jovens evangelizandos. Aí a gente cria essas perguntas-chave e nós vamos trabalhando isso dentro da nossa instituição. Esse é um exemplo da análise de ameaças. E das oportunidades? Quais são essas oportunidades? Então, eu trago o exemplo em relação ao colaborador da casa espírita, ao tarefeiro, né? E o evento seria a chegada de novos trabalhadores na instituição espírita após a pandemia, o exemplo que a gente está dando agora. E as perguntas-chave seriam: se explorarmos esta oportunidade, que benefícios obteremos? Para explorarmos esta oportunidade, como deveríamos agir? Qual a presente realidade na minha instituição para receber estes colaboradores? A minha casa está preparada para recebê-los? Que atores serão afetados pela nossa ação? Quais as consequências da nossa ação para o longo prazo? Há riscos? Se sim, como agir? Então, olha aí que momento importante que nós estamos analisando em relação a essas oportunidades. Será que a casa espírita está preparada para a chegada de grande número de colaboradores? É uma questão que nós podemos fazer. O outro momento que nós podemos trazer para vocês em relação a uma outra análise é a análise de forças. Uma análise de forças, onde fazemos relação ao estudo sistematizado que quase todas as casas espíritas fazem, não é isso? E o evento que eu posso colocar como exemplo para essa situação é a dedicação ao estudo sistematizado da doutrina espírita e dos ensinamentos kardecianos na nossa casa espírita. E aí eu poderia criar algumas perguntas-chave, como, por exemplo, lembrando que isso aí é um exemplo, cada casa espírita tem a sua realidade. Na verdade, não existe receita de bolo. Cada instituição é uma instituição completamente diferente da outra. Então, quais as nossas melhores atividades dentro da nossa instituição na divulgação da doutrina espírita? O que é que nós temos de melhor? O que é que nós podemos contribuir de melhor para esta divulgação? Quais são os nossos melhores cursos? Podemos otimizá-los? Podemos melhorá-los? Quais os nossos melhores recursos humanos para um curso presencial, ou de ensino à distância, ou de forma híbrida, como nós estamos vendo hoje, né? Quais os recursos temos à nossa disposição? Temos todos os recursos tecnológicos para que possamos otimizar essa atividade através de um ensino online, um ensino à distância? Quais são as vantagens do nosso ambiente online? Ele precisa ser aprimorado? O que eu preciso adquirir, a nossa casa precisa adquirir para potencializar esse tipo de atividade? Olha só quanta coisa, quantos exemplos nós podemos tirar. Em relação à análise de fraquezas, podemos trazer como relação os cursos ofertados. Tem pontos negativos aí? Vou dar um evento, por exemplo. Utilização de outras obras em grupos de estudos na nossa instituição espírita, que não seja a obra kardeciana. A base de Kardec não está sendo contemplada dentro dessa instituição. E sim outras obras, também importantes, mas subsidiárias. Então, vem as perguntas-chave. Estudamos alguma obra sem antes estarmos com o conhecimento básico da doutrina espírita? Para combatermos esta fraqueza, estudamos constantemente as obras fundamentais da doutrina espírita? O nosso pessoal está devidamente capacitado para ministrar esses cursos? Nossos processos didáticos e o material bibliográfico para montar o material de estudos são confiáveis?
Os nossos alunos detêm os pré-requisitos necessários para fazerem os cursos? Olha, quanta coisa nós podemos devagar, analisar, com um trabalho em equipe, fazendo essas perguntas chaves através de análises que poderão acontecer dentro de uma plataforma com um bom planejamento e com uma boa sequência, né, daquilo tudo que nós esperamos de melhor dentro de uma instituição espírita. Assim sendo, a missão da Casa Espírita é esclarecer, consolar e acolher. E se nós estivermos dentro desse escopo, eu tenho certeza que nós estaremos atendendo ao pedido do Mestre Jesus para que possamos perpetuar a nossa Casa Espírita para este milênio que está chegando, trazendo essa garotada do terceiro milênio, a nova era, que precisa estar em nossas casas espíritas para desenvolver o seu trabalho num planeta de regeneração. Muita paz a todos e eu aguardo vocês daqui a pouco, lá na parte 2, né, onde nós iremos dar continuidade a esse projeto. Aguardo vocês lá. Um abraço, muita paz e até breve.